Nós seguimos com destaque internacional aqui no Jornal da Manhã. Fontes ligadas ao grupo extremista Hamas disseram que o movimento aceitou os termos do acordo com Israel para um cessar-fogo na faixa de Gaza. As lideranças do grupo informaram ontem que consultaram líderes palestinos sobre os progressos dessas negociações que acontecem em Doha, capital do Catar. Segundo o comunicado oficial, o Hamas iniciou a preparação para a troca de prisioneiros, ainda sem uma data para acontecer. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o presidente eleito, Donald Trump, enviaram representantes para acompanhar as negociações. E, de acordo com a imprensa em Israel, o acordo ainda está nas etapas finais e propõe a diminuição das tensões também na Cisjordânia, no Líbano, na Síria, Iêmen e Iraque. A gente segue falando sobre esse assunto agora com um convidado. Recebemos o professor de Relações Internacionais, Alexandre Pires, a quem agradeço mais uma vez a participação. Professor, bom dia. Bom dia, Lírio. É sempre uma satisfação estar com vocês. Depois que essas negociações avançaram de ontem para hoje, nas últimas horas, professor, a extrema-direita em Israel, lideranças do governo também de Israel, endureceram um pouco o tom, fizeram protestos, ameaças de deixar o governo, no caso dessas lideranças, dessas autoridades, caso esse acordo realmente seja firmado. Há algum risco de esses setores importantes para Benjamin Netanyahu na política de Israel façam tanta pressão que, no fim das contas, esse acordo que já avançou não saia do papel? Há sempre esse risco, há indicativos de que isso foi o que ocorreu nas tratativas anteriores, ou seja, os grupos dentro do governo pressionaram para que houvesse uma completa eliminação do Hamas e um total controle da faixa de Gaza, ou seja, que esses fossem os objetivos da guerra. E, então, isso continua a ser o objetivo de alguns setores do governo, mas esse acordo atual já tem a participação do enviado do presidente eleito Donald Trump, né, o Witkoff participa. Há ali fontes dizendo que houve uma reunião, sim, entre o Netanyahu e o Witkoff, e ali que houve uma pressão para que o acordo fosse feito antes da posse do Donald Trump. Então, existe aí uma contagem regressiva, né, Lívia? E nesse momento, Lívia, o que é mais importante, né, é o cenário externo, com a chegada do Donald Trump à presidência americana, ou o cenário interno. Isso que nós vamos descobrir, talvez nas próximas horas, né, talvez nos próximos dias. Professor, bom dia, né? Como disse a Lívia, há esse questionamento, inclusive, dessa possibilidade de cessar-fogo. De qualquer forma, né, Benjamin Netanyahu foi muito cobrado, a princípio em razão de não conseguir impedir o ataque que aconteceu lá, portanto, em outubro. Mas, de qualquer forma, ao longo desse período, ele viveu aí também muitos questionamentos relacionados justamente à questão dos reféns. Após feito esse período, aí, a finalização, portanto, dessa negociação, se acontecer, a entrega dos reféns, o senhor acredita que muda também essa questão envolvendo Benjamin Netanyahu? Há um forte desgaste em Israel, poderia haver uma mudança e, como o senhor falou, né? Por que se quer fazer tudo antes da posse do Trump? Então, se questiona a possibilidade dele interferir ou não, ou vai ser uma interferência maior, professor? Bom dia, Marcelo. O que nós temos hoje é um panorama de bastante incerteza com esse novo governo Trump e qual é a agenda desse governo. O que nós sabemos é que o Trump quer focar em algumas batalhas e não em todas, né? Hoje os Estados Unidos estão com muitos frontes ali de conflito internacional em que eles têm participação. Há uma tentativa de começar esse governo com um alvo muito mais claro, que seria a China, né? E, claro, fazer com que os aliados dos Estados Unidos, de fato, tenham ali uma conversão completa ali para os objetivos de segurança e econômico dos Estados Unidos. Falo da Europa, falo de Israel, né? Canadá. Então, os Estados Unidos estão tentando simplificar ali a sua agenda internacional e, claro, que esse conflito em Gaza não ajuda, porque abre uma possibilidade de um conflito com o Irã,
obviamente que os Estados Unidos teriam que defender o Israel se esse conflito se tornasse regional, chegando até o Irã. O que nós temos com relação aos reféns, e algo que eu já venho dizendo e me preocupando há algum tempo, é que muitos, né, já estão mortos. Então, o acordo vai ficando cada vez mais difícil porque o Hamas não pode chegar e entregar um conjunto ali de simplesmente corpos na negociação. Mas dos 94 que parece que estão na faixa de Gaza ainda, já se sabe que 34 seriam ali os restos mortais desses reféns. Então você vai tendo um acordo cada vez mais difícil, mas existem ainda mulheres, crianças, tem militares, né? Do outro lado, nós não podemos nos esquecer que o Hamas também quer o retorno ali dos restos mortais e também de prisioneiros palestinos, né? E o conflito vai ficando difícil. Um dos empecilhos, por exemplo, ao acordo, era o retorno do corpo do Sinwar, né? Que é o artífice aí do ataque de 7 de outubro. Né? E Israel, obviamente, que não ia retornar o corpo dele. Então, isso tudo vai dificultando o acordo e o Benjamin Netanyahu fica sempre numa situação mais delicada, ainda mais enfrentando um processo na justiça, né? Sendo questionado como liderança e, claro, né, do outro lado, com a população, ele tem se fortalecido, né, com uma parte da população, mas uma outra parte da população também cobra o retorno dos reféns, que quanto mais a guerra demora, vão retornar ali em caixões, e essa é a preocupação geral. Professora Deise agora tem uma pergunta para o senhor também. Deise. Oi, professor, bom dia. Professor, eu queria saber quais são, em relação aos Estados Unidos, quais são os possíveis desdobramentos dessa atuação dos Estados Unidos no acordo, nos termos da legitimidade mesmo como mediador internacional, né? Especialmente considerando essas tensões históricas no Oriente Médio aí, e com esse desafio de equilibrar as alianças estratégicas, principalmente com Israel e com os outros atores regionais. Num exercício de futurologia aqui, como que ficam os Estados Unidos nesse cenário? Bom dia, Deise. Nós, nas relações internacionais, nós sempre sabemos que essa pergunta chega, né? Como fica? O que vai acontecer? Pode ficar tranquila que é do métier. O que nós temos com relação aos Estados Unidos é uma novidade, né? Em acordos em curso, não é tão comum um enviado de um presidente eleito, né? Mas o assunto ali parece que é tão quente, né? E a iminência ali de uma tomada de posse do Trump também durante a fase de negociações fez com que houvesse aí essa, digamos, inovação, né? E claro, o Blinken, né, que é o responsável, secretário de Estado atual, ele ficou de escanteio. O que nós entendemos, o que eu vejo agora nesse atual momento, é que há um esforço sim dos Estados Unidos em começar o atual governo com um foco maior em questões econômicas, e não nesses conflitos. Então, há uma tentativa do Donald Trump fazer a promessa de campanha dele, que muitas vezes nós nos esquecemos, né? Vários desses conflitos foram ali ditos por ele que seriam terminados no dia que ele tomasse posse, né? Então, acho que há sim um esforço, ainda que seja um pouco pirotécnico, de fazer isso. Com relação à Ucrânia, né, nós acompanhamos já na última semana, há um recuo dizendo que demorariam 6 meses. Né? Então, há uma tentativa de mostrar para o público americano, por parte do Donald Trump, essa mão de ferro, essa capacidade de conduzir a política internacional, como os Estados Unidos fez por muito tempo. Vamos aguardar, então, nos próximos dias se realmente esse acordo de cessar-fogo sai ou não sai, professor. Falamos com um especialista em relações internacionais, Alexandre Pires. Muito obrigada, professor. Até a próxima. Bom dia. Eu agradeço. Bom dia.